Viva Voz, de volta. Karen Lemos, em São Paulo, traz mais informações sobre a possibilidade dos Estados Unidos passarem a considerar organizações criminosas brasileiras, considerá-las, esse Comando Vermelho e PCC, em organizações terroristas. Oi, Karen, boa noite. Boa noite, Débora, Carol, Vera e para os ouvintes. É isso mesmo, é o que quer o governo dos Estados Unidos, porque consideram as facções criminosas brasileiras como ameaças relevantes à segurança nacional. Isso segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, em uma resposta ao jornal O Globo. Bom, tanto o primeiro comando da capital, o PCC, quanto o Comando Vermelho são vistos com preocupação pelas autoridades de segurança do governo Trump, em razão do envolvimento com o tráfico de drogas, claro, mas também pela atuação violenta e devido a crimes transnacionais, ou seja, que ultrapassam as fronteiras brasileiras. Bom, o órgão comandado pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, evitou, entretanto, comentar diretamente a possibilidade de classificar, de fato, essas facções como organizações terroristas brasileiras. Mas a gente lembra que o ouvinte, que diante desse cenário, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou nesta semana com Marco Rubio justamente para tentar impedir esse movimento por parte do governo Trump. O temor é que essa medida abra brechas na legislação americana, permitindo aí operações militares no Brasil. A legislação dos Estados Unidos autoriza, inclusive, sanções, bloqueio de ativos e até uso de força contra grupos designados como terroristas. Essa possível classificação deve ser um dos temas a serem tratados no encontro entre o presidente Lula com Trump em Washington, numa data ainda que vai ser definida. No ano passado, a gente lembra que também os Estados Unidos começaram a designar cartéis e grupos narcotraficantes como grupo terroristas. Em maio de 2025, inclusive, o governo brasileiro foi pressionado a criar uma legislação para reconhecer os grupos como terroristas, só que essa lei ela não avançou no Congresso. Débora. Obrigada, Karen Lemos, pelas informações. Essa classificação aumentaria ainda mais a vulnerabilidade da América do Sul, né, Vera? Quais são as alternativas que o governo brasileiro tem para apresentar ao governo dos Estados Unidos e qual é a chance dessa negociação ser favorável ao Brasil? Pois é, a gente nem pensava no risco que essa classificação poderia representar uns tempos atrás, né? Quando não estava ainda tão evidente o expansionismo imperialista do Donald Trump. E aí não tem nenhum exagero em classificar dessa maneira, porque ele já fez uma incursão na Venezuela, ameaçou fazer o mesmo na Colômbia e agora empreendeu uma guerra no Irã a partir do nada, sem avisar nem internamente que faria isso, e as consequências estão aí, né? O preço do dólar, etc. Então, está claro que a cada dificuldade interna que o Trump tem, ele lança aí uma ofensiva externa em busca de melhorar a sua popularidade ou em busca de mudar o foco para outro assunto. Então, o Brasil está, sim, vulnerável. A química, entre aspas, que ele teve com o Lula não nos livra automaticamente de nada. Decisão da Suprema Corte também, que aliviou o tarifaço, foi boa para nós, mas não é garantia de que novas medidas virão. E a gente está na iminência de um novo encontro entre os dois presidentes, pisando em ovos nessa questão da segurança, em razão da possibilidade de classificação dessas facções como grupos terroristas. Aqui internamente esse debate já foi travado algumas vezes. Havia quem defendesse, inclusive, que no projeto das facções houvesse essa classificação e isso não prosperou. Acho que o próprio Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que é pré-candidato à presidência, chegou a ser um dos defensores disso. Isso não foi adiante justamente pelos riscos que representava no plano interno. Eu acho que o Lula vai ter de ir munido para essa conversa, quando e se ela acontecer, com argumentos que mostrem que se trata de grupos, sim, criminosos, e que o Brasil está empreendendo todos os esforços dentro do seu próprio sistema de justiça, seu próprio sistema de investigação, para desmobilizá-las financeiramente, para desarticulá-las internacionalmente, que, portanto, o Brasil dispõe
de dispositivos para lidar com elas, que se trata de crime comum, não tem nenhuma motivação política, portanto, não poderia classificá-los como terrorismo, não tem nenhuma motivação religiosa, e que o Brasil está lidando com isso dentro da sua própria legislação e dentro do seu arcabouço punitivista, né? Agora, Vera, você acha que esse debate pode ser também contaminado pelo aspecto político, como aconteceu com o tarifaço, com a aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, porque o grupo do Marco Rubio é um grupo mais alinhado à direita americana e chegou aqui ao Brasil, inclusive, o Darren Beattie, que é assessor sênior do governo Trump, responsável no Departamento de Estado por propor e supervisionar políticas de Washington em relação a Brasília. E tem até um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para receber a visita dele na prisão, né? Exato, a gente ainda vai ter reportagens sobre isso aqui no Viva Voz hoje. As coisas estão, sim, de alguma maneira interligadas. O fato do Bolsonaro pedir essa entrevista pode ser que ele queira fazer um briefing a respeito desse assunto para que ele propositalmente seja colocado na agenda da conversa entre o Lula e o Trump. Não é interessante para o bolsonarismo que avance a camaradagem entre o Lula e o Trump. Então, colocar um assunto divisivo na conversa interessa muito aos planos, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, que é o adversário do Lula na disputa presidencial. Com certeza, esse assunto tem esse componente aí ideológico de fornecer um ingrediente para a nossa polarização. Mas a gente tem que lembrar que realmente as conversas entre o Brasil e os Estados Unidos melhoraram nos meses mais recentes. O Trump já está com muita sarna para se coçar. O preço da gasolina e de todos os derivados de petróleo explodindo nos Estados Unidos e, com isso, a sua popularidade implodindo na mesma proporção. E tem que correr para terminar com essa guerra do Irã, porque ela está causando mais desgaste para ele do que dividendos. Então, nesse momento, o Brasil não parece estar no principal assunto da ordem do dia. Isso é bom para a gente, porque nos dá tempo de lidar com essas questões antes que o encontro efetivamente aconteça.